Essa é a apresentação da culminância da eletiva preparativo Enem, aqui da Escola Doutor Avelino Aparecido Ribeiro em Aras, professora eu, Kelly Baceto. Vamos mostrar um pouquinho para você o plano dessa eletiva, né? O nosso objetivo era dar um incentivo, né, para o aluno focar nos estudos, pensando aí no vestibular. Muitos alunos têm um sonho de fazer uma faculdade, né? Foi apresentado isso no Varal dos Sonhos, na disciplina Projeto de Vida. Então, como necessariamente, né, precisa do vestibular para estar fazendo esses cursos, a gente focou em algumas habilidades de matemática que são bem comuns, principalmente no Enem, né, que era o foco. Então, a parte de geometria era o nosso objetivo, né? Desenvolver área e volume, principalmente, em sólidos, né? Então, prismas, cilindros, pirâmides. Vamos verificar, então, como é que é o desenvolvimento. A gente criou um grupo no WhatsApp para a eletiva, já que no aplicativo Centro de Mídias a gente não consegue transmitir a aula ao vivo para todas as turmas do ensino médio, né? Então é separado por série, então a gente precisou fazer um grupo no WhatsApp e aí eu subia os vídeos com explicações. Então a gente tem aqui um pouquinho do nosso grupo, né? O aluno pedindo um tempo a mais para estar realizando atividade. E aí também, obviamente, a gente precisava fazer o atendimento individual, né, desses alunos, quando eles enviavam as tarefas para fazer devolutiva, correção, para dar um toque, inclusive para chamar os alunos para participar, porque só colocar no grupo a atividade não é suficiente, a gente precisa chamar muitas vezes no individual. E só para vocês terem uma ideia, né, de 26 alunos matriculados nessa eletiva, 8 enviaram pelo menos uma das atividades que foram solicitadas para a eletiva, tá? Teve apenas uma aluna que fez todas as atividades pedidas e 17 que não enviaram nada. Então, mesmo quando tinha mãe de aluno no grupo, vendo as atividades, né, não tinha o retorno, tá? Então, o aluno que não quer fazer é complicado. Então, a gente mandava mensagem no individual, mandava as mesmas atividades que estava no grupo, a gente enviava no particular para o aluno, lembrando ele que ele tinha aquela lição para fazer. E não adianta, o aluno quando não quer, não vai. Então, a gente ligava para o aluno, entrava em contato com os pais. Assim, tem aquele aluno que fala que vai fazer, dona, eu vou fazer, tá? Tô me organizando. Tá acontecendo tal coisa na minha casa, mas eu vou fazer. E fica só na promessa, também tem isso. Isso foi o desenvolvimento, né? Mas no final nós chegamos na culminância, que era o simulado. E eu fiz o simulado Forms, tá? Foram 5 questões. Eu não peguei exatamente questões prontas de Enem e de outros vestibulares, porque senão eles iam simplesmente procurar a resposta correta, né, na internet. Então, eu peguei, por exemplo, alguma figura, né, de alguma dessas questões e fiz as minhas próprias perguntas, bem simples, tá, para não sobrecarregar demais o aluno. E dos 26 matriculados, aí nesse caso 17 responderam. Por quê? Porque era só colocar a alternativa que ele achava correta, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta, que era para calcular o volume dessa lata de tinta aqui, dos 17, 10 acertaram, o que corresponde a 58%, não da turma toda, né? Lembrando que foi só 17 que responderam. Então, 58% das pessoas que responderam, dos alunos que responderam, acertaram essa questão. Essa outra questão eu peguei do vestibular da Unesp e era muito simples porque precisava contar quantas caixas caberiam dentro de um container, observando, lógico, as medidas, né? Para você identificar as medidas das caixas, que eram cúbicas. E, nossa, eu até estranhei, porque achei que essa questão seria tão simples e nem 30% não acertou essa questão.
Aí, essa outra questão era muito simples também, um terreno no formato de trapézio e era preciso murar. Então eu pensei, essa questão ninguém vai errar. E ainda assim, teve 2 pessoas que erraram, ou seja, acredito que essas 2 pessoas não leram nada, né? Só chutaram. Então, as 15 pessoas que acertaram, fiquei feliz porque pensei, essas pessoas leram, né? E entenderam que era muito simples, era o perímetro ali do terreno. O mesmo terreno também era preciso saber a área. E aí já caiu para 9 pessoas acertando, tá? Então o que que acontece? Acredito que eles, como poucos, né? Foram 8 alunos que me entregaram pelo menos uma atividade durante o desenvolvimento da eletiva. E agora nessa questão, 9 acertaram. Então acredito que aqueles alunos que assistiram os meus vídeos, né? Talvez que não tenham feito todas as atividades, mas que tenham assistido o vídeo e feito pelo menos uma das atividades, foram os que acertaram, né, essa questão que era para calcular a área do terreno. Por último, essa questão que não era tão simples, era para calcular a área desse triângulo, mas que a gente tinha uma estratégia incrível, que foi dado bastante tempo, fiz mais de um vídeo explicativo, fiz aula no presencial e 8 pessoas acertaram, então acredito que são as mesmas pessoas, né, que estavam ali acompanhando os meus vídeos, que foram as que acertaram. Mas foram essas 5 questões que a gente utilizou na culminância, fiz a devolutiva, né, das questões que eles não acertaram, e assim, a gente não pode falar que foi um sucesso a eletiva, né, que realmente nesse momento de pandemia está sendo bem complicado. Mas os que participaram eu fiquei bastante feliz, sim, principalmente com a única aluna que participou de tudo, ela foi a única aluna que acertou as 5 questões do simulado, então fiquei contente por isso. Acredito que se os outros também tivessem participado mais, tivessem se envolvido mais, acredito que eles também iriam conseguir. Mas vamos procurar melhorar nas próximas eletivas, tá? Muito obrigada!